inclusão digital é uma das prioridades no Brasil atualmente. O governo e a iniciativa privada vêm desenvolvendo projetos espalhados por todo o país para que seja diminuída a distância entre quem sabe lidar com a informática e quem não domina esses conhecimentos. Segundo os especialistas, o grupo demográfico que está crescendo entre os usuários são os idosos. Haverá um tempo que cada pessoa no mundo civilizado, se quiser, poderá ter um ponto de acesso para a rede mundial. Hoje estamos recebendo aqui no Cidadania em Pauta, Márcia Batistella, que é coordenadora de sistemas de informação. Queria agradecer a sua presença, Márcia. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, é verdade que a informática está presente em muitos lares. Isso é irreversível? Com certeza. O fato de estar hoje num mundo tão globalizado e tão tecnológico, né? A internet, a computação em si, mas a internet entrou na vida das pessoas, na casa das pessoas, nas empresas de uma maneira geral, e a tendência é que realmente ela fique cada vez mais. Dá para prever, assim, mais ou menos, o que a internet vai ser capaz de estar inserida na vida da gente daqui a uns anos? Eu acho que a tendência é cada vez mais buscar a aproximação das pessoas, né? Além da imensa fonte de pesquisa que é o fato de ter a possibilidade de eu estar aqui, mas vendo ou fazendo contato com alguém que está, por exemplo, do outro lado do mundo, né? Então, eu acho que cada vez mais a tendência, eu imagino pelo menos, seja parecido com isso. Porque quando surgiu a internet era só uma coisa muito limitada, né? Com o passar do tempo foram surgindo outros serviços que a internet foi oferecendo, né? Inicialmente o e-mail, depois alguns sites de relacionamento e assim por diante, né? E hoje a gente vê uma vastidão de coisas relacionadas a isso, né? A comunicação, né? Exatamente, a comunicação. Então, a possibilidade de eu usar a internet como uma fonte de pesquisa, né? Que em alguns lugares é bastante confiável, e de eu estar fazendo contato com outras pessoas, eu acho que principalmente por isso, não tem como ser irreversível. A tendência é cada vez mais haver mais adeptos, ser mais usuários mesmo da internet. Quais são as barreiras, né, para que, no caso específico dos idosos, né, que você tem uma experiência nesse sentido, quais as barreiras deles estarem inseridos nesse mundo virtual, vamos dizer assim? As barreiras, principalmente, às vezes é a pessoa mesmo se colocar numa situação de que eu não sei, eu não consigo, né, e eu não vou conseguir. Eu tive uma experiência com esse grupo de pessoas e realmente é fascinante. Primeiro, eles têm o medo do computador, né? Primeiro, de saber o que é cada uma das peças, como é que usa, aquele monte de letrinhas que tem no teclado, apesar de que algumas pessoas já veem que de uso, né? Do uso da máquina de datilografia, então acaba ficando mais fácil nesse sentido, né? Mas uma dificuldade imensa é o mouse. Pelo menos no início, a gente percebeu que uma das maiores dificuldades é o mouse, então a coordenação daquele aparelho, né? Mas depois que eles pegam o jeito e veem como é que funciona direitinho, acaba ficando muito mais fácil e eles percebem que eles sabem que eles podem usar, né? Que eles conseguem usar e que é possível aprender. Que o medo inicial é apenas um medo, né? Porque é tão possível... Isso é natural para qualquer pessoa, né? As pessoas, de uma maneira geral, têm o medo do desconhecido. Então, a computação em si, a tecnologia, seja ela qual for, de uma maneira geral, assusta um pouco algumas pessoas, né? Tem pessoas que têm dificuldade de ir a um banco, usar um caixa eletrônico, por exemplo, né? E eu não posso dizer que é só a terceira idade que tem essa pânico, esse medo, né? Então, eu acho que isso é meio geral. É falta de costume mesmo, né? É o medo do desconhecido. A partir do momento que a pessoa percebe que ela conhece um pouco e que não é tão difícil ou impossível de se utilizar aquele recurso, a pessoa ela se põe mais prestativa a aprender a utilizar aquele tipo de recurso. E aí ninguém segura mais. Bom, desde esse começo, né, que a pessoa chega lá, tinha pessoas que nunca tiveram contato nenhum com o computador. Exato. Daí a conseguir já se virar bem com a máquina. Quanto tempo isso? O idoso é mais devagar do que o... eu diria que é um processo um pouco mais lento que a gente mesmo utiliza para estar trabalhando com eles, né? Por exemplo, a gente pegar uma turma de graduandos de faculdade, a gente coloca 40 pessoas numa sala de aula, no laboratório, e você coloca um monitor em sala de aula e a gente segue em frente, né?
Quando nós trabalhamos com a inclusão digital, nós colocávamos aproximadamente 40, 50 pessoas no laboratório e aí nós tínhamos um número de monitores bem mais elevado, né? Teve épocas de a gente trabalhar com 8 a 10 monitores dentro do laboratório para auxiliar essas pessoas. Porque enquanto a gente está ensinando, mostrando como é que faz aquela operação, aquela ação, né? Se a pessoa, por algum motivo, ela distraiu e perdeu aquele passo, ela vai parar. E aí, se o professor for parar a todo momento para ir acudir aquela pessoa, aí os demais ficam parados, né? Então, a gente trabalhava com essa metodologia. Eu dava aula, né, ministrava aula no laboratório, e nós tínhamos uma equipe de 8 a 10 monitores que ficavam dando assistência, né? O começo, principalmente, é bastante utilizado esse pessoal, né? Mas depois acaba ficando meio ocioso, porque eles vão utilizando os próprios idosos, né? E aí eles vão vendo que eles conseguem, eles já sabem onde é que foi clicado, o que é que foi que eles perderam, o que eles têm que fazer, né? Então é um processo um tanto quanto diferente, precisa ter bastante paciência e caminhar, pelo menos no início, na velocidade compatível a deles. Compatível a deles, exato. O que é ensinado nesses cursos? Assim, de onde se começa? Você falou que a primeira é a apresentação da máquina. Primeiro assim, é o contato, eu sou fulano de tal, esse é o computador, né? A gente até brincava, porque tinham pessoas que entravam na sala com medo, tipo, mas eu não sei nada, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa, né? Eu não vou dar conta, será que eu vou conseguir aprender? Então esses eram os comentários iniciais, né? E eu tentava tranquilizá-los de que a partir do momento que a gente quer aprender, tudo é possível, né? Então, se eu quero, eu vou conseguir. Eu posso ter dificuldade, eu posso sentir vontade de, naquele momento, desistir, mas pensa que se eu quero, eu não vou desistir, eu vou tentar de novo e aí realmente vai conseguir. Então, o inicial era nós apresentarmos as peças do computador, né? A gente sempre trabalhou no laboratório com eles, sempre foi dentro realmente daquele ambiente propício. Nunca fomos para uma sala de aula primeiro, só carteiras, né? E depois para o laboratório. Não, era direto para o laboratório, né? Então, desde a primeira aula, nós já ligamos o computador, começamos a tentar utilizar o aparelho que é o mais dificultoso, né? Inicialmente, que é o mouse. Então, esses movimentos básicos iniciais, né? E tentar mostrar, principalmente no idioma, no linguajar mais propício, que seja assim, do dia a dia. Não adiantava nada a gente querer ficar falando termos técnicos, principalmente no começo, né? Devagar a gente vai inserindo esses termos e aí a gente percebe que eles vão se adaptando. Então tem essas técnicas, né? Por exemplo, assim, numa questão de adaptação, de você usar termos mais simples com relação à linguagem. Por exemplo, eu dizia assim, o computador, né? Aí tinha gente que falava, isso que é o hardware, porque alguém já conhecia alguma coisa, né? Sim. Aí os outros ficavam olhando assim, meio, né? Desconfiados. Então, exatamente. Então, eu dizia sempre que é o hardware, né? É o computador, é a peça que você pega, que a gente está usando e assim por diante, né? Então, tem nomes, por exemplo, vocês vão ver em algumas situações, quando vocês estiverem vendo revistas, jornais, dentro da internet também, vocês vão ver uns nomes do tipo download, browser ou coisa do tipo, né? Então isso daí significa, então mostrava a explicação de uma maneira que eles pudessem estar entendendo realmente os termos técnicos, né? Então devagar a gente ia trazendo eles para esse mundo tecnológico, né? Usando termos naturais, primeiramente, né? Mas já casando com o termo técnico, até para que eles não se sentissem, depois que terminassem o curso, ilhados desses conceitos, vamos dizer assim, porque são coisas que eles iam ver ou ouvir no dia a dia, de uma maneira geral, né? Você tem experiência com outros tipos de alunos, né? É muito diferente da aula para esse grupo de pessoas? Olha, é um pouco diferente, sim. A gente trabalha na instituição com alunos de graduação, né, na faixa etária aí de 20 anos, mais ou menos, né? Alguns com menos, outros com mais. Mas quando a gente trabalha com a terceira idade, aí a gente já pega pessoas de 50, 60, 70 anos de idade, às vezes até mais,
Nós tivemos alunos com Teve, essa característica. qual foi o mais velho, assim? Eu me lembro que eu cheguei a ter alguns alunos que tinham na faixa de 80 anos, 80 e poucos anos. E iam na aula toda semana e faziam a lição. E acompanhavam como os outros, conseguem acompanhar naturalmente. Sim. Eu não colocaria a idade como um fator tão limitador, assim. Algumas pessoas, Porque a gente fica imaginando, né, que uma pessoa de 80 anos, o que ela viveu, por exemplo, na juventude dela, é um mundo totalmente diferente do nosso hoje, né? Sim. Então a gente fica imaginando que eles não vão conseguir, né? Pois e a gente se engana. Totalmente. A gente subestima a capacidade deles, viu? Porque eles têm realmente muita capacidade e eles têm muita curiosidade. Então isso ajuda bastante. Eu sempre alertei muito para o cuidado, para a atenção. Não vão clicando em todos os lugares que vocês pensarem que pode ser clicado. Leiam as mensagens, leiam o que está sendo mostrado na tela, porque de repente pode ser alguma coisa que seja uma surpresa, né? Então a gente chegava a falar um pouco de vírus de computador, de invasões e assim por diante, né? Até para alertá-los de que a internet está aí, a gente tem o mundo à nossa frente, à nossa disposição, mas precisa ter uma certa cautela. Então, tem diferença entre o público adolescente e o público da terceira idade? Tem sim. Mas a vontade de aprender, a vontade de estar naquele momento fazendo aquilo que a gente está fazendo, usando a tecnologia, usando a internet, usando o computador de uma maneira geral, isso daí ajuda muito a diminuir essa distância até. O perfil assim, das pessoas, mais ou menos, que você dava aula, qual a realidade deles? O pessoal da terceira idade? Olha, nós tínhamos pessoas de todas as classes sociais, né? Era um projeto que estava sendo feito. Não era só para pessoas de baixa renda, não, então. Nós Quem tínhamos, se interessasse? Sim. Eram abertas as inscrições, né? E as pessoas iam fazendo as inscrições e a partir daí montava-se as turmas. Teve anos de nós termos 3 turmas montadas, ou seja, praticamente 150 alunos. Isso era à noite as aulas? À tarde. À tarde? Período da tarde. É bom que eles têm esse tempo, né? Para eles era mais tranquilo. Alguns tinham algumas atividades que acabavam se adequando aos horários, né? Para nós era complicado de manhã ou à noite, porque é o período de aula, de mais utilização de laboratórios e tudo mais, né? Até os próprios monitores que faziam aula de manhã ou faziam aula à noite. Quer dizer, tudo um trabalho voluntário. Sim, todo voluntário. São estudantes os monitores? Sim, estudantes. Então, de todos os lados, sempre foi totalmente voluntário, né? Esse trabalho que a gente fez. E os alunos, eles, em termos de características de cada um deles, conforme eu disse, tinham alguns que iam para lá de bicicleta, alguns iam de carro, alguns iam de ônibus, outros iam de carona. Então tinha assim vários perfis, né? Pessoas que tinham mais dificuldade, outros que tinham menos dificuldade, alguns que já conheciam um pouquinho da computação, outros que nunca tinham usado nada. Alguns relatavam que meu filho ou meu neto tem o computador, mas eles não deixam a gente mexer. Nem chegar perto. Falam que não é pra gente mexer porque a gente vai estragar, né? Então eu tenho medo, eles diziam, né? Eu falava, não, fala pro seu filho, fala pro seu neto, né? Te ajudar, inclusive, quando você tiver alguma dificuldade. E as pessoas idosas já têm esse medo de quebrar, de estragar as coisas, não? Exatamente, porque sempre foi assim, de uma certa forma, muito custoso comprar alguma coisa com relação a isso, né? E hoje está mais acessível, mas até tempos atrás o computador ainda era uma coisa não tão barata, né? Um equipamento não tão barato. Então, poxa vida, ele usa para trabalho, por exemplo, a mãe ou a avó Pensam, né? Exato. Como que eu vou estragar? E se eu fizer alguma coisa de errado, né? Que não seja reversível, né? Então, existe todo um mito por trás disso também, né? Hoje o assunto do Cidadania em Pauta é idosos e a internet. E a gente volta já para continuar falando sobre esse assunto. A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Araçatuba reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias.
podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas, como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiros. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo o que com elas está acontecendo. O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A tribuna livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo. A Tribuna Livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês. A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente abandonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. O idoso e a internet. Esse é o assunto do Cidadania em Pauta de hoje. E nossa convidada, Márcia Batistella, que é coordenadora de sistemas de informação. Bom, depois que eles entram em contato, né, que o idoso entra em contato com esse mundo tecnológico, qual que é o interesse dele? A internet é o principal? É o mais procurado, né? Uhum. Pelo fato até de permitir várias coisas de serem feitas dentro dela, né? Então tem o fato de eu poder fazer alguma pesquisa, de eu ver o resultado de um jogo de futebol, de eu ver, por exemplo, uma review num programa tal. Então a pergunta, depois que a gente começou a navegar na internet, né, era como é que eu faço para entrar em tal lugar? Então eu tentava mostrar assim, tenta lembrar o nome que é do programa, né, e passava as dicas para eles estarem entrando neste site, né? E se por acaso não deu certo, vai lá e tenta de novo, né? Uhum. Então a gente tentava mostrar mais ou menos para eles poderem terem a liberdade depois de acessarem não só ali dentro, mas fora dali também, né? Mas o mais, assim, o assunto de maior interesse, com certeza, foi quando nós chegamos na parte de internet e e-mail. Uhum. Passar e-mail para eles foi uma coisa fantástica, né? Assim, quando eu passei um e-mail, eles receberam, né? E aí depois, então agora vamos responder. Então alguém mandou um e-mail para você e agora você tem que responder esse e-mail, tá? Então vamos ver como é que a gente faz para a gente responder esse e-mail, né? Aí eles respondiam, eu lia para eles o e-mail, né? Ali para toda a sala, porque fazia isso junto com todo mundo. E eles ficavam felizes de ver, olha, eu consegui fazer, né? Então foi realmente assim, é bastante gratificante essa possibilidade de proporcionar essa ação para eles, né? Uhum. Então é realmente muito bom. Além da internet, a gente participava, a gente via, por exemplo, como usar um editor de texto, os comandos básicos, né? Queria mudar o tamanho de uma fonte, usar uma fonte diferente, colocar um parágrafo, fazer alguns estilos diferentes de texto, né? Uhum. A gente entrou também no Excel, então já é uma coisa que não é tão simples o Excel, né? Eles aprendem a fazer cálculos não tão complexos, né? Uma planilha, por exemplo, uma lista de supermercado, como é que a gente faz uma lista, né? Aí eu tenho um produto, eu tenho uma quantidade, tenho um preço, vamos ver mais ou menos quanto é que eu vou gastar. E a gente fazia, né? Então era realmente... Quer dizer, é bem pro dia a dia. O dia a dia deles, exatamente. Era como, eu preciso escrever uma carta para alguém, mas eu quero escrever no computador. Como é que eu faço? Então a gente escrevia a carta, né, usando, por exemplo, o editor de textos. Quero fazer uma lista de compras, quero saber mais ou menos quanto é que eu vou gastar.
Então vamos para o Excel e vamos fazer isso lá. Quero passar um e-mail para alguém, seja amigo ou da família que está num outro lugar, né? Então vamos usar a internet, vamos passar um e-mail para essa pessoa, né? Então a gente tentou mostrar dentro da realidade deles algumas das poucas coisas, né, dentro daquele tempo permissível que dava para a gente mostrar. Mas assim, sempre deixando claro, tem muito mais para vocês verem, para vocês descobrirem. Mas a gente tem que começar devagar para que a gente possa depois correr mais e aí cada um ter a sua liberdade, né? A possibilidade, né, de conversar instantaneamente com outras pessoas em distâncias grandes, isso também deve chamar muita atenção, né? Com certeza. Nós não chegamos a utilizar necessariamente, por exemplo, um software de comunicação online, né? Então, que eu passo uma mensagem, agora a pessoa já responde de imediato, né? Existem alguns disponíveis, mas nós não usamos isso durante as aulas. A comunicação seria mais por e-mail Mais mesmo. por e-mail, isso. Nós usamos mais por e-mail, até porque naquele momento era mais importante isso, né? Eles iam descobrir, porque nós demos algumas dicas para eles também com relação a esses outros softwares, né? A essas outras possibilidades de comunicação. Mas eu nunca entrei num chat com eles, por exemplo, né? Eu nunca entrei num fórum de discussão, mas sempre tentei mostrar em termos de palavras o que era possível de ser feito. Porque a gente achou assim, vamos focar em umas determinadas ações, em determinadas partes para serem mostradas, e depois, na hora que eles estiverem mais seguros dessas partes, que são os principais, né, aí eles vão descobrindo Vão outras. caminhando por si mesmos, Exato, né? exato. Não adiantava nada a gente mostrar um monte de coisa e não ter clareza ou ter firmeza naquela, né? Então, por exemplo, eles iriam ver chat, iriam ver fórum, iriam ver lista de discussão, um monte de outras coisas, mas iriam talvez confundir as ações entre uma função e outra, né? Então, nós preferimos focar no e-mail, na navegação, para que aí depois eles... Porque aí é um passo, né? Exatamente. Então, sabendo esses itens, né? Com certeza o restante, quem continuou usando, descobriu e fez uso, com certeza. Com certeza. Por se tratar, assim, na sua experiência lá, né, em sala de aula, o que você acha que mudou na vida dessas pessoas que tiveram essa oportunidade? O que muda neles? Olha, eu acho que bastante coisa, principalmente para algumas pessoas. Relatos, né, de algumas pessoas que a gente encontrava logo após o término do curso. Até hoje, eu vou ao supermercado, eu estou andando na rua, as pessoas encontram, param, eu estou usando o computador, então, eu não estou usando mais, né? Então, tem vários depoimentos, né? Mas uma das coisas assim, que a gente percebe, mudou alguma coisa? Mudou. Primeiro, a autoconfiança deles, né? Isso é fundamental. Isso era perceptível, então... Estou inserido no mundo, né? Exato. Eu não estou de fora, né? Eu não estou excluído do mundo de uma maneira geral, né? Então, eu sei conversar agora com o meu neto sobre alguma coisa, com o meu filho sobre alguma coisa, porque até então eles diziam assim, eles falam aqueles nomes complicados, aquelas coisas difíceis e a gente não sabe o que é. Aí a gente pergunta o que é e nem sempre eles têm a paciência, vamos dizer assim, de explicar, né? Então, uma das coisas assim, em termos de mudança, principalmente foi com relação à autoestima. E aí, o que eles faziam, né? Então, muita gente usava a máquina de escrever para fazer algum tipo de texto, por exemplo, né? Um ofício, alguma coisa assim. E, de repente, passou a utilizar, por exemplo, o editor de textos. Nós tínhamos... Que é muito mais simples, né? Com certeza, e muito mais fácil, né? Eu quero fazer várias cópias disso daqui, né? Eu quero fazer... eu descobri essa receita, vou datilografar. Ela tinha que datilografar tantas receitas quanto elas quisessem, né? Ali não, ela fez uma vez e imprimiu quantas fossem necessárias ou precisas, né? Ainda poderia mandar por e-mail se fosse o caso, né? Então, isso daí também foi bastante interessante com relação à percepção que a gente teve durante o curso, né? Você tocou num assunto importante, né? Assim, da linguagem entre essas pessoas e as demais, né? Entre
o avô e o neto. E existe preconceito, por exemplo, dos mais jovens com relação aos mais velhos, deles não poderem entender a tecnologia? Existe, infelizmente existe. Né? Muita gente fala assim, acha que o vô vai conseguir alguma coisa ou que o tio ou a tia vai conseguir alguma coisa, né? Então, consegue sim, existe preconceito, mas primeiro eu tenho que tirar o preconceito. Ou seja, eu, pessoa da terceira idade, né, eu tenho que não me sentir rejeitado, eu tenho que não me sentir de fora. Então, eu querendo estar inserido, eu vou ter essa possibilidade, né? E as pessoas que estão na convivência, é importante que elas também ajudem com relação a isso, né? Durante as aulas a gente falava, olha, você que tem computador em casa, se você quiser tentar alguma coisa lá na sua casa, alertava novamente, cuidado com as mensagens, tenha precaução com relação a isso e tal, né? E cuidado com algumas teclas, principalmente, né? Que apaga, que faz alguma coisa com relação a isso. Mas tentem usar o computador fora daqui, eu dizia para eles, né? E muitas vezes eles diziam, mas as pessoas em casa não têm paciência, às vezes, para estar explicando, ou então eu fico chamando toda hora, porque eu me sinto inseguro ou insegura, né? Então, existe preconceito com relação a isso também, ou seja, a pessoa às vezes ela não está predisposta, ou porque não tem tempo, ou a gente não sabe o porquê, né, que não quer ajudar ou não pode ajudar naquele momento. E a pessoa que está querendo aprender, ela quer naquela hora, né? Ela precisa naquela hora. Ela está ansiosa por aquilo, né? Exato, ela de repente pode perder a motivação se ela sentir muita dificuldade e não tiver ninguém para dar um respaldo, né? Então, esse preconceito eu acho que está diminuindo, acho mesmo que está diminuindo, né? E a tendência, eu espero, é realmente que isso diminua muito. Mas, infelizmente, existe sim. No curso, vocês lidaram com os perigos da internet, por exemplo? A gente fazia alertas, né? Por exemplo, vírus de computador. Cuidado quando você receber e-mails. Porque a gente recebe e-mails de todo mundo, né? Tem muitas propagandas, tem muitas empresas que disparam e-mail para as nossas caixas postais e você não faz a menor ideia de quem que está te mandando, né? Então, a gente fazia alerta com relação a isso. Se você não conhece quem está te mandando essa mensagem, não abra. Se aparecer alguma coisa do tipo, clique aqui para ver essa foto, clique aqui para ver sobre tal assunto, não clique, principalmente se você não souber de quem é. Já sabendo já é complicado, porque pode ser que tenha um vírus no computador da outra pessoa né? que mandou, por acaso, o e-mail, né? E então, conhecendo, já fique cauteloso. Sem conhecer, exclua isso da sua caixa postal, segure a sua curiosidade, né? E não clique em tudo que você sentir vontade de clicar, porque é realmente muito arriscado. Então, a gente tentou alertar quanto a esses perigos, né? Então, cuidado em alguns sites que vocês vão acessar, apesar de que eles acessavam mais sites de notícia, sites de jogos, né? Sites de programas de TV, de receitas e assim por diante. Era o que eles queriam, a bem da verdade, né? O mundo deles, né? Exato. A questão, assim, você falou até, a gente vê muitos idosos, assim, que estão viciados, por exemplo, em bingo, nesse tipo de... Porque eles se sentem muito sozinhos, né? Sem muito o que fazer. Existe essa preocupação de falar, assim, com eles a respeito disso no curso? Por exemplo, podem ficar viciados na internet também, né? Isso pode acontecer, né? Podem. A gente sabe que da juventude, de uma maneira geral, tem pessoas que passam horas, dia, noite no computador, jogando ou fazendo alguma coisa e acaba se perdendo naquele tempo, né? E com o pessoal da terceira idade pode acontecer da mesma forma. Então a gente tentava alertar assim, use sim de uma maneira moderada, mas dentro da limitação de cada um, né? Cuidado com o que você vai acessar, cuidado com o que você vai passar para as pessoas e as pessoas vão estar passando para você. Informações, né? Exato, exato. A partir do momento que a gente está na internet ou posta alguma coisa em alguns lugares na internet, aquilo se torna público, né? Então, precisa tomar cuidado com relação a isso também. Mas, assim, o fato deles se tornarem viciados com relação à internet, a gente pedia precaução.
Mas aí é uma coisa que a gente não tem muito controle, né? Durante a aula a gente tentava mostrar e deixar eles navegando até para surgirem as dúvidas para ver o problema que ia acontecer, em termos assim, como é que eu faço para acessar tal site? Eu entrei onde eu não queria entrar, como é que eu faço para voltar? E assim sucessivamente, né? Mas a gente tentou alertar com relação a esses problemas, né? Usem moderadamente, cuidado com o que você acessa, tenha precaução, não vá clicando em qualquer lugar, leia o que está sendo mostrado e assim por diante. Bom, nosso tempo está acabando. Eu queria saber assim, que conselho que você daria para nós todos, né? Famílias que convivemos com os idosos, né? Com relação a eles e à internet e ao mundo tecnológico. Olha, conselho, é difícil a gente falar um conselho, né? Mas eu diria assim, tenhamos paciência, né? Porque a prática maior que a gente percebeu durante os nossos cursos, os nossos projetos de inclusão digital, a paciência era o fundamental, né? Porque sem a paciência, sem aquela disponibilidade naquele momento de você ensinar, mostrar, repetir, falar outra vez e falar de novo, né? Porque se nós temos dificuldade de aprender, não vou dizer que por a terceira idade tem mais dificuldade. Eu diria que às vezes eles têm tantas coisas, preocupações com pessoas da família ou com situações assim por diante, que às vezes acaba distraindo com mais facilidade, né? Então a gente precisa ter esse dom, essa paciência para poder estar ajudando. E a partir do momento que eles se sentirem um pouco mais seguros ou conhecedores daquele conceito, ninguém segura nem terceira idade, nem primeira, nem segunda, nem ninguém. Todo mundo entra todo mundo. Mesmo no e mundo. deve entrar mesmo, porque está aí, a tecnologia está aí, é para a gente fazer uso da melhor maneira possível, né? Então, se a gente usar a internet de uma maneira responsável, de uma maneira inteligente, vamos dizer assim, com certeza todo mundo só tem a ganhar. É uma ferramenta que vai ajudar, né? Fantástica. Políticas públicas, o que você acha que poderia surgir aí de bom nesse sentido, de inserir as pessoas nesse mundo aí? Olha, eu acho que uma coisa que talvez fosse possível, né? Hoje tem tantas lan houses de uma maneira geral, talvez abrir um espaço para pessoas que não têm um computador em casa, né? Era uma realidade que a gente tinha lá na faculdade, né? Durante os cursos de inclusão digital que a gente fez. A pessoa ia, fazia aula, ia para casa e voltava na semana seguinte e não teve a convivência de poder praticar porque na casa não tinha o computador. Então nós colocávamos à disposição também o laboratório para essas pessoas irem usar durante um horário que não estava sendo utilizado para aula, né? Então talvez uma das coisas possíveis e talvez interessantes que pudesse ser feito é um espaço para essas pessoas estarem podendo usar o computador. Porque a gente percebe que eles não usam simplesmente por usar, eles usam para manter contato com uma pessoa da família que está fora. Quantas pessoas das nossas famílias estão morando no exterior, em outras cidades, ou até mesmo dentro da mesma cidade, mas que você não encontra diariamente, né? Hoje tem o recurso da câmera digital, que é fantástico, não existe mais distância, né? Então, talvez uma possibilidade seria, não sei, abrir talvez um espaço com relação a isso. Possivelmente, gratuitamente ainda, seria melhor ainda, né? Duas coisas, Márcia. O que mudou na sua vida depois desse trabalho com os idosos e por que não volta? Por que não volta? O projeto está em reconstrução, né? Eu espero que ele volte. As pessoas me cobram isso, né? E aí, tá tendo aula, não tá? Como é que tá, né? Então eu imagino que o projeto deva voltar, sim, né? Porque foi realmente um período muito bom, a gente aprendeu muito em todos os sentidos. E para mim o que mudou, eu sempre tive, eu acho que, bastante paciência, né? Mas eu acho que foi exercitado um pouco mais, com certeza. Mas foi muito bom, tenho a certeza que realmente foi muito bom. Obrigada, Márcia, mais uma vez. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigada. E que o programa esteja aí de volta para atender as pessoas. E se tiver, eu estarei à disposição. Ok, obrigada. Obrigada. Obrigada a você aí de casa também que ficou com a gente até agora. Espero você no próximo programa.